ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é digno. Esse é o nosso Deus. Obrigado, querido. Se você ainda não pegou, tem lá atrás a balinha do amor. Essa bala faz toda a diferença para quem recebe. Recebe a bala também, mas para quem recebe o que está aqui na bala, né? Aqui diz um sabão em pó. Então essa é a minha bala, do sabão em pó. Talvez você pegou. Tem irmãos que às vezes procuram, pastor, eu posso pegar mais uma bala? Pode. Não é que ela gosta de bala, né? Mas ela quer, às vezes pega uma coisa tão pequena, ela acha que não, quero dar uma coisa a mais. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? E talvez você nunca precisou dessa cesta, mas talvez você já precisou, né? Talvez você já foi alguém que um dia foi abraçado por irmãos que você não conhece, que trouxeram para você uma cesta básica, né? E você pode então, em nome de Jesus, estar servindo com essa pequena bala e fazendo toda a diferença. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo 25. Um texto conhecido nosso. Mateus 26, capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, te damos graça, porque Tu és nosso Senhor. Te damos graça porque o Senhor tem nos dado tantas promessas. E a palavra que lemos nos traz uma promessa maravilhosa, que o Senhor cuida das nossas necessidades. Espírito Santo, ministra essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, com os boletos. Basta o seu dia, a cada dia o seu próprio mal. Tem uma versão aqui que eu achei interessante, que ela diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Atire a primeira pedra quem não está preocupado com alguma coisa. Seja em relação ao presente, ou seja em relação ao futuro. Todos nós estamos nesse exato momento, ou talvez à tarde, ou quando nos paramos um pouco, começamos a nos preocupar. Começamos a alimentar uma ansiedade. E a ansiedade, ela tem o lado bom e o lado ruim.
É verdade, a ansiedade tem um lado bom e o lado ruim. Só que toda a ansiedade, toda a preocupação que nós temos aqui, que cada um de nós tem aqui, indiferente do grau da preocupação, se é pequena ou se é grande, se é possível ou se é impossível de se resolver, elas têm algumas características iguais. Por exemplo, todas as nossas preocupações, elas muitas vezes roubam o nosso pensamento. Roubam o nosso pensamento do presente e ficamos pensando só no futuro. Elas roubam muitas vezes o nosso sono. Quem nunca acordou de madrugada e ficou pensando, hoje eu tenho que resolver esse negócio. Está na hora de eu resolver, eu preciso resolver. Como se naquela hora da madrugada você pudesse sair e resolver. E você talvez podia estar clareando o dia, eu preciso resolver esse negócio. Então a preocupação, ela rouba o nosso apetite às vezes. A preocupação, ela pode nos aproximar de Deus. Quando nós colocamos a preocupação na presença de Deus, confiamos em Deus, nos aproximamos mais dEle, gera uma confiança, gera uma dependência. Esse é o lado bom da preocupação. O lado ruim é quando nós queremos resolver do nosso jeito, na nossa força, com as nossas próprias pernas, e vamos automaticamente criando uma independência de Deus. Vamos afastando Deus das nossas preocupações, dos nossos negócios, dos nossos boletos, achando que Deus está preocupado apenas com a nossa salvação. E a palavra dessa noite, ela tem como título um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu estava essa semana, desde segunda-feira passada, dessa semana, segunda-feira agora, pensando numa palavra e já estava assim. E nessa semana, um dia, sentado no meu escritório, Deus ministrou essa palavra no meu coração. Um dia de cada vez. E eu pensei, será que eu vou morrer hoje? Deus está falando um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. E aquela palavra ficou a semana inteira martelando no meu coração. Um dia de cada vez. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Para aqueles que não simpatizam com o trabalho, para aqueles que acham que tudo cai do céu, para aqueles que acham que o governo tem que dar jeito em tudo, que tem que existir sempre alguém para me ajudar. Talvez esse texto aqui seja um pretexto. Esse texto, se lido de uma maneira errada, ele pode criar a uva. Sabe o que é a uva? União dos Vagabundos Anônimos. Se eu começo a ler esse texto e começo a pensar, Jesus disse para não se preocupar. Aquela música, né? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Sim, a nossa fé em ação, arregaçar as mangas, trabalhar, botar o chapeuzinho, suar, vai dar tudo certo, claro que vai dar tudo certo. Esse texto aqui não é um pretexto. Alguém disse assim, que um texto fora do contexto serve para qualquer pretexto. É muito perigoso nós pegar um versículo e fazer uma doutrina, a doutrina agora dos despreocupados. Jesus vai dar jeito em tudo. Está ali, está na Bíblia, olha, disse, não se preocupem com as coisas. O texto que nós lemos faz parte, talvez, do sermão mais lindo e mais poderoso e mais difícil do ser humano cumprir, que é o Sermão da Montanha. Ali Jesus fala de perdão, fala de salvação, fala do amor ao próximo, do amor ao inimigo. Nesse sermão Jesus fala sobre a nossa identidade, o nosso destino, como viver como cidadão do reino dos céus. Nesses 3 capítulos, Mateus 5, 6, 7, 8, 4 capítulos,
se nós conseguir absorver esses versículos e viver ele na íntegra, nós podemos ignorar até o resto da Bíblia, porque ali está o cerne de um viver cristão. Mas ao lado de Jesus sempre teve pessoas com necessidades básicas, assim como nós, pessoas que precisavam comer, que precisavam se vestir, que precisavam beber, pessoas que tinham necessidades a serem supridas. E Jesus sabe muito bem a nossa necessidade, sim ou não? Ele estava junto com o Pai. A palavra diz, Deus disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Ele sabe a nossa necessidade, sabe também o nosso potencial. Jesus não estava ignorando as nossas necessidades. Jesus, quando ensina isso ali, Ele não estava ignorando as necessidades daquelas pessoas. Jesus estava colocando em ordem as necessidades. É aí que a gente precisa entender. Jesus estava colocando ordem na casa. E a maior necessidade do ser humano não é comida, bebida ou vestimenta. A maior necessidade do ser humano é de Deus. Sim ou não? Porque Deus é quem nos dá sabedoria para administrar. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá criatividade, Deus nos dá sentido para viver. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando: olha, gente, eu sei quais são as suas necessidades, mas eu também sei que a maior necessidade de vocês é a necessidade do meu Pai, é a necessidade do Criador. Porque Jesus estava dizendo: gente, existe uma ordem lógica em todas as coisas. O Criador sempre vem primeiro, o Criador sempre vem antes que a criatura. E a coisa mais sensata e mais lógica é que a criatura se conectasse ao Criador e jamais se desconectasse dela, porque o Criador conhece a sua criatura, o Pai conhece o seu Filho, e quando o homem busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas automaticamente? Não. Com trabalho, com dedicação, mas a força vem de Deus, a alegria vem de Deus. No meio da tempestade, Deus está comigo. No meio da enfermidade, Deus está comigo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava ignorando o trabalho, Jesus não estava construindo alguma coisa diferente. Como que é interessante isso. Jesus nunca disse que nós não precisávamos trabalhar, fazer a nossa parte. Aliás, Jesus, se você ler os evangelhos, fala muito mais sobre administração de tempo, sobre administrar os nossos dons, nossos talentos, as nossas finanças, o nosso tempo, do que o céu e o inferno. Sabe por quê? Porque a riqueza nas mãos de alguns é poder, nas mãos de outro é semente, nas mãos de outro é arma, e uma serve para destruir, outra serve para construir, uma serve para separar e outras servem para aproximar. E eu acho muito lindo o que Agur escreveu em Provérbios 30, e desde que eu li a primeira vez esse provérbio eu nunca esqueci. Agur diz assim em Provérbios 30, versículos 7 a 8: duas coisas peço que me dês antes que eu morra, Deus. Olha o que Agur pediu: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Dá-me o necessário, Deus, para que eu não venha te envergonhar e para que eu não venha te esquecer. Que lindo isso, saber quem nós somos e saber o que nós temos em Deus. Jesus sabia e sabe todas as nossas necessidades, só que Ele sabe as nossas necessidades por completo. Nós sabemos apenas a nossa necessidade física, talvez, mas Ele sabe a nossa necessidade emocional, espiritual, físico, financeiro.
E Jesus estava dizendo aqui nessas palavras: olha, gente, existe um caminho, existe uma fonte a ser acessada, o reino do meu Pai. Existe uma fonte a ser consultada, o reino do meu Pai. Então, busquem o reino do meu Pai em primeiro lugar. Busquem a fonte da sabedoria em primeiro lugar. Busquem a fonte do conhecimento em primeiro lugar. Busquem a fonte do poder de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque Deus estará com vocês, a palavra estará com vocês, a presença estará com vocês. Então, quando o ser humano entende isso, as coisas começam a funcionar. Quando o ser humano não entende, quando o ser humano coloca o provedor no último da fila e arregaça as mangas e diz: eu vou fazer a coisa acontecer, o mundo está do jeito que está por isso, porque o ser humano colocou Deus lá no final da fila e diz: fica lá, que agora eu vou fazer do meu jeito. E a gente vê esse caos na família, caos na sociedade, na política, em todos os lugares. Quando Deus fica fora, mais cedo ou mais tarde, tudo acaba em ruína. A história do povo de Israel é clara, um povo que recebeu uma terra que emana leite e mel, com tantas promessas. Deus disse: olha, vocês nessa terra vocês vão crescer, vocês vão prosperar, vocês vão tomar água da cisterna que vocês não cavaram, vão comer fruta das árvores que vocês não plantaram, eu vou cuidar de vocês. Só tem uma coisa: me busquem em primeiro lugar. Não negociem a fé de vocês com ninguém, fiquem na minha palavra, só isso que eu peço para vocês, e eu vou cuidar de vocês. Não dê os filhos de vocês para outras nações, e não se casem, não dê as suas filhas para se casarem com povos de outras nações, porque se vocês fizerem isso, vocês vão trazer doutrinas, ensinamentos, tantas misturas, e vão deixar de ser o meu povo exclusivo. E foi isso que aconteceu. O povo se voltou contra Deus e foi escravo. Essa fonte da qual a palavra fala é Deus, é a sua palavra, é o seu poder. Você já parou para pensar numa coisa? Que se você crê em Deus ou você não crê em Deus, se você entregar a tua vida para Jesus ou não entregar, se Jesus for o Senhor da tua vida ou não for, você só está respirando porque Deus permite que você está respirando. Você só está vivo porque Deus está permitindo que você está vivo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito em Deus. E às vezes eu digo: olha, o problema não é de Deus. Quando eu não acredito em Deus, o problema não é Deus. O problema é meu. Porque se eu acreditar em Deus ou não acreditar, Deus continua sendo Deus. Se eu acreditar na cruz ou não acreditar na cruz, aquilo que foi feito na cruz, como nós aprendemos semana passada, para uns é salvação, para outros é condenação. Para uns é o perfume de Cristo, para outros é um cheiro de crucificação, de condenação. Porque Jesus vai voltar, nós querendo ou não, os nossos planos estando concluídos, não, Jesus vai voltar. E pode ser a qualquer momento. Se Ele não volta hoje, Ele pode chamar alguém de nós hoje. A qualquer momento, a qualquer hora. Todos nós temos oxigênio, porque Deus está nos dando. Tudo está no controle de Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que você faça exercício, por mais que você tome a vitamina A, B, C, D, F, G, H, enfim, todas as vitaminas que você pode tomar, quem de nós, por mais que sejamos mais zelosos com a nossa saúde, podemos acrescentar 1 minuto da nossa vida, da vida que Deus projetou para cada um de nós? Talvez você deve estar pensando: que alívio, então eu não preciso cuidar da minha saúde, não preciso tomar vitamina. Não. Entenda bem, você não pode aumentar o que Deus projetou para você, mas você pode encurtar. Você pode encurtar, sabe como você pode encurtar? Não cuidando do teu corpo, não cuidando do templo do Espírito Santo, não cuidando da tua saúde, dormindo pouco, trabalhando muito, comendo qualquer coisa. E aí você encurta. Nossa, como aquela pessoa morreu tão jovem. Mas aí vê às vezes como ela cuidava do seu próprio corpo. E às vezes nós criamos desgastes desnecessários.
É por isso que nós precisamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você já reparou como é difícil viver um dia de cada vez? Como é difícil viver um dia de cada vez. Você já parou para pensar que mal apenas nós começamos uma dieta, ou um curso, ou uma construção, ou uma viagem, nós não vemos a hora daquela dieta acabar, de chegar no peso certo, nós não vemos a hora daquele curso acabar, de ser o último dia, a formatura, nós não vemos a hora daquela obra terminar, daquele investimento ser pago. E sabe que esse mal foi inserido em nós? Pelos nossos pais, pelos nossos avós? Eu já vou explicar por quê. Quem de nós nunca perguntou, nunca foi perguntado, o que você vai ser quando crescer? Ei João, o que você vai ser quando crescer? Qual futuro, qual curso você vai fazer? Qual é o teu sonho? É claro que nós, como pais, fizemos essas perguntas para os nossos filhos, para motivar eles, talvez, filho, você já pensou nessa carreira, naquela outra, fazer um curso? Nós queremos, eu pelo menos quero, eu quero que você também, que o teu filho vá muito mais longe que você, que sofra menos que você, mas que cresça conhecendo a Deus. Mas será que essas perguntas muitas vezes não instalam nos nossos filhos a síndrome do pensamento acelerado, chamado SPA, que segundo a medicina é o grande mal do século 21, a síndrome do pensamento acelerado. O cara mal apenas entrou na segunda-feira, já está pensando na sexta-feira. Final de semana, final do mês, mal apenas pegou o dinheiro, caiu o dinheiro na conta, já começou a pensar, nossa, o mês que vem sim, o meu salário vai aumentar. Mas o quanto que nós perguntamos para o nosso filho, filho, como é que você está hoje? O quanto que eles estão vendo, quanto que a gente pergunta, filho, como você está vendo o mundo hoje? Como você está vendo o mundo hoje na tua fase, na fase que você está vivendo? Quais são os desafios na tua adolescência? O quanto que estamos incentivando nossos filhos, seja na idade que eles estiverem, a viverem o máximo nessa idade. A brincar quando puder brincar, a se divertir, a ter amigos, a usufruir dos bônus dessa fase e a também começar a criar responsabilidade e crescer com os deveres dessa fase. Inconscientemente nós estamos acelerando as coisas, não é verdade? Na expectativa de que quando nós chegar naquele lugar, aí vai ser bom. Quando eu chegar lá naquele lugar, quando eu tiver aquela coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele salário, sim, aí ninguém me segura. Quando eu tiver aquela posição, quero ver. E a gente sempre vai jogando isso, os nossos olhos sempre estão lá no futuro. A gente anda assim, olhando sempre lá para frente e esquecendo que há um presente, que há um dia que pode ser o último hoje, um dia de cada vez. E nós, como pais, somos tão acelerados, é ou não é? A criança acabou de nascer, você já está ali, se é um menino, você não vejo a hora de jogar uma bola. Não vejo a hora desse moleque crescer. E daqui a pouco ele fala a primeira palavra, ele começa a caminhar, ele começa a crescer, o bebê já foi, e você disse, nossa, cresceu tão rápido. Você quer pegar ele no colo, ele que não quer mais o teu colo, porque ele já é grande agora. Ele se vira, mas você quis isso, você acelerou o processo. É ou não é verdade? Faz mais um, isso aí, glória a Deus. Crescer e multiplicar. Aleluia. Esses dias, faz umas 2 semanas atrás, Deus me deu uma frase assim que eu não entendi.
Eu acho que foi Deus que me deu essa frase, porque eu não vi escrito em lugar nenhum, né? Uma frase tão simples, tão pequena, e ao mesmo tempo falou tanto comigo, que quando eu estava escrevendo essa palavra, aquela frase encaixou. Eu disse, uau, aqui cabe essa frase. E essa frase é assim: só hoje é hoje. Só hoje é hoje. Só hoje é um presente. Só hoje você está vivo. Só hoje a tua esposa está ao teu lado. Só hoje o teu filho está respirando, está correndo. Só hoje, só hoje. Amanhã é a maior incerteza do ser humano. O ontem, aquilo que você fez ou deixou de fazer, ficou para trás. Você não tem como voltar lá no ontem e tentar corrigir. Mas o hoje é um presente. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, se tiver amanhã, vai trazer junto na sua bagagem, junto na sua mala, todas as preocupações. É por isso, um dia de cada vez. Um dia de cada vez me lembra que eu sou limitado, que embora eu tenha um curso, uma pós-graduação, uma faculdade, um doutorado, um cargo, riquezas, eu sou limitado. Que se Deus quiser, Ele pega e apaga a vela, e eu já fui. Um dia de cada vez nos lembra que eu estou funcionando porque o autor da vida permite que eu estou funcionando. Que eu só comi hoje porque o autor da vida, aquele que disse, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Cada dia. Jesus não disse, dá, Pai, o pão nosso da semana, dá o pão nosso do mês, dá o pão nosso, assim como a gente vai, né? O gaúcho diz fazer rancho, né? Alguns dizem fazer compra, outros dizem, né? Lá no Rio Grande o pessoal diz, vamos fazer rancho. Rancho para alguns é uma propriedade lá no sítio, né? Uma casinha lá no rancho. Outros é fazer a compra, aquela compra do mês, enche o carrinho, 2, 3 carrinhos, e comprou para o mês inteiro. Mas Jesus disse, dá-nos o pão nosso de cada dia. Você lembra quando o povo de Israel estava no deserto? O que aconteceu? Êxodo 16, 3-5 diz assim, disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia o pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Será que Deus não se lembrou que aquele povo precisava comer? Será que Deus não disse para Moisés, Moisés, passa lá no mercado e faz um rancho para essa turma aí, eles vão passar no deserto? Mas o texto segue, disse porém o Senhor, eu farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para que aquele dia tenha pão. Nossa, era muita gente e não tinha funcionários suficientes no céu para fazer pão para a semana inteira. Então eles pensaram, vamos fazer uma produção diária para ter pão. Não, não é isso. Olha o que diz o texto. Disse, porém, com isso os porei à prova, para ver quem se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarei pão para ser preparado em dobro do que recolheram nos outros dias. Aqui nesse texto a gente pode aprender algumas coisas. A primeira coisa, Deus sabe as nossas necessidades, mas Ele espera de nós um pedido. Pai, e aquele povo ali pediu de uma maneira estranha, talvez de uma maneira rebelde, mas Deus atendeu da mesma maneira. Isso demonstra a nossa dependência, isso demonstra a nossa confiança, demonstra que Deus, nós olhamos para Deus, Deus, me dá o pão, me dá o trabalho, me dá a saúde, me dá a criatividade, me dá a sabedoria, o que fazer, Senhor? A segunda coisa que eu aprendo aqui é que naquela porção diária, Deus estava dizendo para aquele povo, hoje de manhã eu acordei e eu me lembrei de você. Hoje de manhã, Lorena, eu me acordei e me lembrei de você. Por isso o pão está na tua mesa, por isso o pão está na tua mesa, Valdir, por isso o pão está na tua mesa, Marcos.
eu me lembrei de você. Eu sei que você tem fome hoje, então o pão está fresquinho lá. Quando o maná caía pela manhã, Deus estava dizendo: ei, gente, pode ser um deserto, pode ser um lugar sem nada aos teus olhos, mas tem a minha presença, tem o meu pão. E talvez às vezes nós acordamos assim, com tanta coisa para fazer, que às vezes parece um deserto, e Deus às vezes manifesta a sua graça quando você senta e o pão está na mesa. Deus diz: ei, eu estou contigo, eu estou te servindo um pão hoje, come esse pão, senta nessa mesa, eu conheço as tuas necessidades, e eu posso suprir cada uma delas. Mas também nessa porção diária, Deus estava esperando receber do seu povo: muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Deus estava esperando um reconhecimento. Nós comemos hoje porque Deus nos deu, adoração, gratidão. Eu tenho um amigo meu que um dia ele brincou e falou assim, que quando ele vai fazer o rancho, né, a compra do mês, ele enche o carrinho e daí ele ora naquele carrinho, né? É economia de oração. Diz: Senhor, abençoe a comida do mês inteiro. Amém. Aí não precisa mais orar naquele mês, porque ele já orou tudo, está tudo abençoado, né? Não é assim que Deus quer o nosso relacionamento com Ele. Deus não estava interessado em encher a barriga do povo. Deus não, o pão que Deus mandava cada dia não tinha uma data de validade, era um pão tão ruim ou tão sensível que podia vencer no outro dia. Deus, através do maná, das codornizes, Deus estava desenvolvendo um relacionamento, e relacionamento se desenvolve todos os dias. Todos os dias você, marido, pode se aproximar mais, conhecer mais a esposa, e a esposa conhecer mais o marido. Todos os dias a família vai sendo cada vez mais entrelaçada. Não tem como você conhecer tudo de uma vez só. Assim como na segunda-feira você não come pão para a semana toda. Ele diz: agora sim, tomei um bom café, só vou tomar café na outra segunda, estou abastecido pela semana toda. Embora alguns são bons de garfo, né? Parece que vão ficar uns 2 dias sem comer, mas no almoço, aquele pratão de novo, né? Glória a Deus, isso é saúde, isso é apetite. Dá-nos hoje o pão de cada dia, Jesus falou. Jesus estava ensinando seus discípulos: gente, cada dia que você tiver uma necessidade, cada dia vocês podem consultar o Pai. Cada dia, em cada instante. O convite desse Pai amoroso nessa noite para mim e para você é: busque a cada dia, porque esse Deus amoroso está ciente das nossas necessidades. Um dia de cada vez. A terra faz um movimento chamado rotação, movimento de rotação. Em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, numa velocidade de 1.669 km por hora. É essa velocidade que a Terra está girando agora. Sabe por quê? Porque um lado do hemisfério precisa ter o sol, e o outro, que é o nosso, precisa ter a escuridão para dormir. Um lado precisa ter o sol para a planta crescer, outro lado precisa ter a sombra ou a noite para a planta também dormir. Em um dia a Terra faz uma volta em torno do seu próprio eixo, para que toda a criação de Deus aconteça como uma engrenagem perfeita em um dia. E todos os dias a Terra faz a mesma volta sem se cansar. Talvez um dia, talvez não, com certeza, um dia vai ser a última volta, mas ninguém sabe que dia vai ser. Mas desde a primeira volta, ela dá a volta como se fosse a última vez, ou como se fosse a primeira vez. Assim nós podemos ser como homens e mulheres, a viver um dia de cada vez, a amar a pessoa que está conosco como se fosse a primeira vez ou como se fosse a última vez. Porque às vezes, em muitos casos, para muitos hoje no mundo inteiro,
foi a última vez que viu o nascer do sol. Foi a última vez que suspirou. Um dia vai chegar o último suspiro. E talvez poucos vão saber. Mas um dia vai chegar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez me diz que eu tenho que aproveitar o percurso da viagem. E a vida é uma viagem. Eu tenho que aproveitar o percurso dessa viagem, não ficar pensando, eu não vejo a hora de chegar, eu não vejo a hora de chegar, mas aproveitar cada curva, aproveitar cada parada, cada paisagem, fotografar na nossa mente cada processo que nós estamos passando, para o nosso crescimento e para fortalecer os nossos filhos, nossos netos. Olha, eu passei por isso. Tem imagens que ficam na nossa cabeça, porque são imagens importantes, imagens que nós crescemos, que nós fomos fortalecidos. Então aproveite o processo. Aproveite a maravilhosa graça de Deus que é disponível. Sabe por que você está vivo hoje? Está sentado aqui hoje, está aí talvez nos assistindo hoje, exatamente agora, porque nessa manhã, aquilo que diz Lamentações 3, 22 e 23 aconteceu. Deus renovou a sua misericórdia sobre nós. Diz a palavra que as misericórdias são infinitas, mas mesmo assim, sendo infinitas, a cada manhã Deus renova elas, porque a cada manhã Deus quer que nós nos lembramos dele. A cada manhã Deus diz: eu me lembrei de você. E tem um texto na Bíblia que diz que Deus tem o nosso nome na palma da mão dele. E eu penso que todo dia Deus olha para a palma da mão dele e lembra de nós e renova a sua misericórdia, e nos dá livramento, e nos dá saúde, e nos dá trabalho, um dia de cada vez. E nesse dia, chamado hoje, Deus talvez vai nos chamar, não para mudar o mundo, porque o mundo é muito grande, não para mudar o Brasil, porque o Brasil é muito grande, ou o Paraná, ou até a nossa cidade, mas um dia de cada vez, que eu seja um melhor homem, que eu seja um melhor pai, um dia de cada vez que eu seja um melhor marido, que você seja uma melhor esposa, uma melhor mãe, um dia de cada vez que eu seja um melhor cristão, que cada vez mais as pessoas vejam Jesus em mim, que cada vez mais o meu filho possa entender que Deus é Pai, que Deus é Pai. Muitas pessoas, quando a gente fala que Deus é Pai, elas dizem: então eu não quero. Sabe por quê? Porque cresceram com um pai ausente, e às vezes o pai não está ausente porque morreu, às vezes é pai ausente dentro de casa. E um dia de cada vez que eu e você pudéssemos dizer assim: não, eu quero ser um pai diferente. É claro que os nossos filhos vão chegar numa idade que eles vão escolher qual caminho eu vou seguir, mas que eu e você pudéssemos dizer assim: nossa, eu fiz a minha parte, eu investi o meu melhor, e mesmo que ele crescer, um dia se desviar, ele nunca vai deixar de ser o meu filho. Que um dia de cada vez você seja o melhor pai, um dia de cada vez, um degrau. Cada degrau nós vemos um pouco diferente a paisagem. Quando você sobe numa escada, o primeiro degrau você vê pouca coisa, mas quando você chega na metade, você já vê mais longe. E assim é em todas as nossas vidas. No nosso casamento, cada degrau que a gente sobe, a gente conhece e vê coisas que a gente não estava vendo, porque só o tempo mostra. À medida que a gente vai crescendo, vai subindo, vai aproveitando o percurso. Filhos melhores, pais melhores, um dia de cada vez. Vamos colocar de pé? Para terminar, eu quero deixar um texto de 1 Pedro 5, 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Não diz apenas algumas, não diz apenas aquelas que você acha impossível, que é muito grande, mas todas, aquelas às vezes que tira o teu sono por pouco tempo, lança também. Está ansioso? Está preocupado? Lança sobre ele.
coloca a ansiedade no lugar dela e coloca Deus no lugar dele. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo, olha, não trabalhem, não se preocupem, fiquem de braço cruzado que vai dar tudo certo. Não, não, não. Jesus estava dizendo, aqui está o lugar do provedor, o meu Pai, o meu Deus. Busquem Ele aqui. E Ele vai dar para vocês sabedoria se precisar. Ele vai dar para vocês criatividade se precisar. Ele vai dar para vocês discernimento. Ele vai dar livramento. Ele vai dar todas as coisas. Mas se Ele for o centro, se Ele for o primeiro. Era isso que Jesus estava ensinando. O Sermão do Monte fala de uma cultura onde a nossa força sai de cena e entra a força de Deus, aonde a impossibilidade se torna possível quando eu e você fazemos o possível. E talvez o nosso possível muitas vezes é orar, é clamar. Talvez você já fez tanto e não deu certo, mas você fez com a tua força. E talvez nessa noite você está pensando, agora eu entendi. Agora eu entendi que Deus é a minha força. Eu preciso priorizar Ele, eu preciso buscar Ele em primeiro lugar. Isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, tem tudo a ver com Jesus. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então, querido, eu quero dizer para você, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Seja leve. Seja leve. Priorize aquilo que é prioridade. Valorize aquilo que tem valor e não aquilo que tem preço. Porque o preço muda a qualquer hora. O preço é como aquela propaganda, depende da cara do freguês, é um preço. Mas o valor, existem valores que ninguém paga. O valor de você estar em casa, o valor de você estar com a tua família, o valor de você estar trazendo o teu filho para aprender a palavra no sábado à tarde, o valor de você que está gastando, investindo o teu tempo durante a semana, pensando em preparar algo para uma criança, abraçar uma criança, o valor de você dizer, Deus, eu quero aprender algo para servir no teu reino, coisas que têm valor. Os irmãos que vêm tocar aqui, por mais que eu oferecesse dinheiro para eles, nunca ia pagar o suficiente, porque deixar a sua casa, deixar muitas vezes o conforto do seu lar, deixar os seus afazeres para ensaiar, fazer tantas coisas, isso não tem preço, não tem como eu dizer isso que vale tanto, não. Tem coisas que têm valor, o valor que deixa um legado, que deixa uma história, que deixa uma marca, o valor que não se apaga, o valor que transforma a vida. E que nós pudéssemos nessa noite sair daqui decidido a viver um dia de cada vez. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã, se existir, eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Esses são os nossos desafios diários. Ser melhor como? Ser melhor como pai, como marido, como amigo, como um servo, como um empresário, como um empregado, como um cidadão. Cada um de nós tem um potencial tremendo e podemos ser melhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, porque a cada manhã o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. A cada manhã o Senhor nos provê de saúde, alimento. A cada manhã o Senhor diz, ei, estou contigo, hein? Eu não me esqueci de você. A cada manhã o Senhor diz, hoje eu te acompanharei no teu trabalho, hoje eu estarei contigo na tua escola, hoje eu estarei contigo lá no teu desafio. Conta comigo. Pai, obrigado pela tua presença que é tão real como o ar que nós respiramos. É real, é palpável, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a deixar as ansiedades, as preocupações no lugar dela, e buscar o teu reino, a tua presença em primeiro lugar, viver um dia de cada vez, sabendo que é o Senhor que nos dá força para o trabalho, a sabedoria, a destreza, a criatividade. E é por isso que nessa noite nós pedimos, ensina-nos a contar os nossos dias, assim como disse o salmista. Ensina a contar os nossos dias para que os nossos olhos não fiquem presos no futuro e se esquecemos do presente.
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que os nossos olhos estejam tão olhando para tão longe, que tropicamos em umas pedras e esquecemos das pessoas que são a coisa mais importante à nossa volta. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, e que a cada dia renova sobre nós a Tua misericórdia. Nos ensina a ser cada dia melhor do que fomos hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Cristo, o Deus Emanuel, e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, seja sobre você, sobre a tua casa, seja sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e viva um dia de cada vez, em nome de Jesus. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção.